Estamos de volta. Vamos falar agora sobre a saúde? É dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Estamos no mês de julho. A campanha Julho Verde tem o objetivo de conscientizar a população mundial sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, visto que, quando antes descoberto, maior é a eficácia no tratamento. No Brasil, minha gente, o câncer de cabeça e pescoço deve acometer anualmente cerca de 35 a 40 mil brasileiros. E para falar sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com o oncologista Dr. Miguel Tenório. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Já começo querendo saber do senhor a importância, desse mês de conscientização, o Julho Verde, que tem esse objetivo, de conscientizar, de levar informação às pessoas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores. A importância da campanha do Julho Verde é justamente porque o câncer de cabeça e pescoço é um tipo de neoplasia que, quando diagnosticado precocemente, tem uma chance de cura próxima a 90%. Então, além de diagnosticar precocemente, a importância da campanha do Julho Verde é também enfatizar quais são os fatores que levam ao surgimento desse tipo de câncer. Então, a campanha tanto visa prevenir o câncer quanto identificar ele de forma precoce, aumentando a chance de cura. Informação é sempre bem-vinda, Quanto mais a gente falar sobre o assunto, melhor para levar informação para as pessoas. E claro, no quadro Fala Doutor, a gente tem a participação do público, então a gente vai agora para o telão para saber quem é a primeira participação. Olá, bom dia! Bom dia, Aline. Me chamo Luciana e gostaria de saber se essa doença pode prejudicar na alimentação. Olha só que interessante, né? É uma excelente pergunta, Então, como o câncer de cabeça e pescoço, ele vai desde o nariz, passando pela boca, que a gente chama de orofaringe, a garganta, que é a laringe, a depender da localização, esse tumor pode obstruir a passagem do alimento e sim pode dificultar a alimentação. Sendo que em alguns casos a gente precisa passar uma sonda para alimentar esse paciente ou mesmo fazer uma gastrostomia, que é aquela sondinha que fica na barriga que muitos pacientes precisam, justamente porque o alimento não consegue passar e o paciente, se não for alimentado dessa maneira, acaba evoluindo para uma desnutrição. Mas isso é quando a doença ela já está instalada, Quando a doença já está instalada. Importante dizer também que um dos sintomas iniciais da doença pode ser a dificuldade para engolir. Então, é um dos sintomas que a gente tem que ficar atento. Eu acho que essa pergunta vai aparecer aqui. Vamos para o telão para mais uma participação. Bom dia. Bom dia, Aline. Eu sou Igor e gostaria de saber qual é o principal sintoma de quem tem câncer de cabeça ou pescoço. Essa é uma pergunta que sempre aparece, doutor. Então, como eu falei, os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço estão relacionados à localização desse tumor. Então, a gente pode ter desde uma manchinha branca ou vermelha na boca, uma ferida que não cura de jeito nenhum, aquela afta que está prolongando, não melhora. É bom acender o sinal de alerta e essa pessoa deve procurar ou um médico ou um odontólogo para ter um diagnóstico mais eficiente. Além disso, a gente pode ter as glândulas no pescoço, que podem aumentar, que normalmente aumentam com infecção. Se essas glândulas demoram de melhorar, de diminuir, também é um sintoma que deve levantar suspeita, além da dificuldade para engolir, além da tosse persistente, entre outros sintomas. Muitos sintomas, é para ficar atento mesmo. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Bom dia, o Igor já foi, tem mais uma participação. Bom dia. Bom dia, Aline. Meu nome é Jane e eu gostaria de saber quais as áreas da cabeça ou do pescoço que são mais atingidas pela doença. Boa também a pergunta da Jane. Excelente. Como eu falei, câncer de cabeça e pescoço engloba toda a região do nariz até a região da laringe, que é a garganta. Mas existem outras estruturas, como a tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço, que é muito comum, o pessoal todo conhece, e as glândulas salivares, as glândulas produtoras de saliva. Então, qualquer dessas estruturas podem ser atingidas. De todas essas estruturas, qual a mais comum vai depender muito do perfil do paciente. Por exemplo, se a gente tem um paciente que fuma, que bebe muito, é mais comum que surjam tumores na boca e na laringe. Mas em mulheres saudáveis, normalmente que não tem fatores de risco, o tumor mais comum é o tumor da tireoide. Muito bem. Vamos para mais uma participação no telão. Bom dia. Bom dia, Aline. Eu sou Tomás. Como é que essa doença pode ser diagnosticada?
na nossa vida? Eu gostaria de saber. E a gente fala da importância do diagnóstico precoce, então como é esse diagnóstico, doutor? Excelente, Tomás. Então, como eu falei, depois que que a pessoa observa que tem aqueles sintomas que podem sugerir câncer, ele deve procurar um médico ou um odontólogo e esse profissional vai encaminhar o paciente a um serviço apropriado para se fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser feito através de uma biópsia, que é a retirada de um pedacinho daquela lesão para análise, ou através de uma punção, que é feita com agulhazinha fina, especialmente se for uma íngua, um linfonodo da região do pescoço. E aí, doutor, eu chamo a atenção para a importância de uma visita periódica, né, ao especialista, ao médico, para fazer os seus exames, fazer o seu check-up e até mesmo ao dentista. Porque o profissional, quando ele está ali cuidando do seu sorriso, ele pode identificar alguma lesão e já fazer esse alerta também. Perfeito, Aline, exatamente. Eu costumo falar que o odontólogo é um parceiro importante, né, no diagnóstico, na identificação precoce e na prevenção também, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar de prevenção nesse mês, né? Então a gente tem que... o principal fator de risco para câncer de cabeça e pescoço chama-se tabagismo. Então, paciente que fuma, a gente pensa sempre em câncer de pulmão, mas as substâncias do cigarro, ele pode também provocar câncer de cabeça e pescoço, assim, de forma importante, assim como a bebida em excesso. E, por fim, não menos importante, o chamado vírus HPV, que é o vírus de aquisição sexual, e que já existe vacina na rede SUS para esse vírus. Então, eu recomendo que pais, mães, levem seus filhos, a idade recomendada é de 9 a 14 anos, justamente a faixa etária que não teve contato com o vírus, para vacinar essas crianças na rede pública. Isso tem impactado de forma impressionante, tanto no câncer de boca quanto em outros tipos de câncer relacionado ao vírus. Nossa, doutor, como é bom, tá vendo essa conversa? A gente está falando sobre um tema, câncer de cabeça e pescoço, ele já fez esse alerta, né, para o HPV, chamar a atenção dos pais, das mães, dos responsáveis, né, por crianças para vacinar os seus filhos de 9 a 14 anos, meninos e meninas, contra o HPV. Lá em casa eu tenho uma pequena de 9 anos, Alice, já tomou as 2 doses, né? E falta o Arthur, mas o Arthur tá pequenininho, quando tiver idade vai tomar também. É muito importante, é prevenção. Se tem uma doença que você pode prevenir com vacina, não deixe de vacinar. A gente tem mais uma participação no telão. Bom dia! Bom dia, Aline. Meu nome é Thelma. Como é feito o tratamento? Tem efeitos colaterais? E aí, Thelma, o tratamento, e aí tem as mudanças, né? Se é no começo, exato, se é um estágio já avançado, doutor, como é que fica? Perfeito. O tratamento justamente depende do estágio da doença, né? Quando a gente tem uma doença muito no início, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgia. E essa cirurgia, muitas das vezes, é uma cirurgia curativa, né? Porém, quando a gente tem um tumor um pouco mais avançado, às vezes a cirurgia não é o tratamento ideal, seja porque não é possível mesmo retirar o tumor, ou porque vai provocar uma deformidade muito grande no paciente. Aí a gente lança a mão de outras opções, que seriam a radioterapia associada ou não à quimioterapia, né? Em relação aos efeitos colaterais, normalmente as quimioterapias não cai cabelo, mas causam muitos sintomas relacionados a náusea, vômito, mudança do paladar, dificuldade para se alimentar por conta disso. Então, existe uma série de reações, efeitos colaterais relacionados ao tratamento que vai depender, obviamente, de cada tratamento, de cada paciente e de cada estágio de doença. Muito bem. Nossa entrevista, esse bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que o senhor, aproveitando esse mês de prevenção, reforçasse mais uma vez as orientações, os cuidados, né? Como se prevenir, como se cuidar, dá para se prevenir, o que fazer, quais as orientações nesse momento? Dá sim. A gente já falou da vacina do HPV, então não deixem de vacinar as crianças e adolescentes, mas também a gente tem que dar um recado que pessoas que fumam, existe um serviço no SUS e aqui em Aracaju existe esse serviço que ajuda no processo de cessação de tabagismo. Então você que já fuma há algum tempo e tem dificuldade para parar de fumar, existem medicações, existem grupos terapêuticos, existe a psicoterapia isolada, que pode ajudar você a parar de fumar. A gente sabe que não é fácil, por isso, se fosse simples, era muito fácil de parar de fumar, mas
Para quem tem muita dificuldade, a gente tem esse serviço que oferece ajuda e é um fator importante para a prevenção não só de câncer, mas de uma série de outras doenças. Muito bem, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Manhã. Doutor Miguel Tenório, que é médico oncologista, especialista em cabeça e pescoço. Volte sempre, tá? Eu que agradeço.